boa tarde a todos. Segunda edição do programa Agricultura BR, com foco no lançamento do Plano Safra Agrícola e Pecuário, que foi realizado agora pela manhã em Brasília, o governo federal, até numa maneira diferente, um formato diferente de divulgação desse lançamento, daquelas que nós acompanhamos nos últimos dias, quando os números eram apresentados por um representante do Ministério da Agricultura. O governo optou por antecipar esses anúncios, essas informações, no próprio site do Ministério da Agricultura, e na hora do lançamento, o evento foi marcado principalmente por discursos que evidenciaram o governo federal. Nesta segunda edição do Agricultura BR, um pouco mais de informações do Plano Safra Agrícola e Pecuário, que começa no dia 1º de julho. Vamos falar também sobre o anúncio feito até pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, da liberação de carne bovina que estava na China após a suspensão, aquela suspensão no final de fevereiro, 29 dias de suspensão, os chineses voltaram, mas um lote ficou retido e agora o ministro Carlos Fávaro, nesse lançamento do Plano Safra, anunciou que a China liberou a comercialização dessa carne bovina. Já está no ar o programa Agricultura BR, segunda edição. Meio-dia e 34 minutos, horário de Brasília, Agricultura BR, sempre ao vivo no nosso portal, sba1.com e nas transmissões do canal do Boi, parabólica, que você já conhece há tanto tempo, Claro TV, NET TV, canais 190 e 690, Sky Analógica 165 e Sky Digital, canal 565. E o canal do Boi também presente na Neo TV, sinal disponível no Brasil e no Paraguai. E a nossa programação pode ser acompanhada também nas nossas mídias sociais, youtube.com, canal do Boi SBA, já falei. E você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e não vai mais perder a nossa atualização da programação do Agricultura BR e também do canal do Boi. Muito boa tarde, João Pedro Cuti Dias, a sua avaliação sobre o Plano Safra, que vai contar com 364 bilhões 220 milhões de reais, um aumento em relação aos 340 bilhões do Plano 2022-23, que está terminando agora no dia 30. Entendeu? Os recursos do Plano Safra são fundamentais para a agricultura, para a agropecuária brasileira. Nesse plano foi destacado muito a questão da sustentabilidade. Isso é importante, é extremamente importante, não só para a questão para o público do agro, mas para o Brasil. O Brasil tem que mostrar ao mundo que nós produzimos, o que nós produzimos. Nós temos uma agricultura sustentável, nós temos uma pecuária sustentável. O nosso modelo de produção é ímpar no mundo. Poucos países do mundo têm esse modelo que nós temos. Isso é muito importante, por quê? Porque nós produzimos para atender os 215, 220 milhões de brasileiros, para atender 800 milhões de habitantes do planeta. Então, esse modelo foi bem colocado, essa questão da sustentabilidade. Alguns itens que são importantes é a questão da questão de recuperação de áreas degradadas, de pastagem, isso também foi contemplado. A questão de armazéns, nós temos que ampliar a oferta de armazém no Brasil. Nós vivemos um período crítico na colheita da soja, por quê? Porque não tinha secador, não tinha para limpeza, especialmente nas regiões de fronteira agrícola mais recente. O sul do Brasil, algumas regiões do sudeste, já tem uma estrutura boa de armazenagem. A área de expansão não tem, Centro-Oeste, Matopiba e outras regiões. Então isso foi contemplado. As taxas de juros não caíram como gostaríamos que caísse, em parte pela questão da Selic, muito alta a Selic,
a poupança rural, a poupança do campo, que era um item que antes se tinha, hoje deslocou para aplicação em outros tipos de investimentos, CDB e outros, devido à taxa de juros muito alta. E isso não caiu, então por isso não caiu tanto também as taxas que nós esperávamos que caísse. Mas eu acho que, pelo menos tendo os recursos, o produtor tem que ter um bom senso, avaliar bem, ver o que ele vai aplicar, buscar e procurar as menores taxas possíveis e a oportunidade. Ele tem que ter o recurso no tempo hábil. A expectativa era de um volume superior a 400 bilhões de reais. Ficamos nos 364. Mas amanhã será feito o anúncio do Plano Safra para a agricultura familiar. Então, se somarmos esse volume com o que será anunciado amanhã, aí sim serão ultrapassados os 400 bilhões de reais. É possível, a previsão é 70 bilhões que serão anunciados amanhã. Essa é a previsão que se fala no mercado. Muito bem. Bom, já a gente fala um pouco mais do Plano Safra, que tem taxa de juros entre 7%, a menor taxa, 7%, que é empregada para ferramentas ou investimentos para quem usa a chamada agricultura sustentável, agricultura de baixo carbono, agricultura de preservação, de fazer a integração da agricultura com a pecuária, com a floresta, com a reforma de pastos degradados. Taxa menor, 7%, e falando em juros oficiais, controlados, e a maior taxa, 12,5%. E foi anunciada também uma premiação com redução de meio ponto percentual até 1 ponto percentual da taxa de juros para quem adotar essas práticas, boas práticas de produção. O ministro Carlos Fávaro destacou o aumento de valores para diversos segmentos do plano e aproveitou para criticar a política de juros do Banco Central, que manteve na semana passada, por meio da reunião do Copom, a taxa Selic em 13,75%. Esse assunto foi, inclusive, tema da fala de outros ministros, como Fernando Haddad, também agora de manhã, e Marina Silva, além do presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Em um trecho do discurso, o ministro da Agricultura destacou liberações conseguidas por sua pasta e também ressaltou o combate ao desmatamento. Vamos acompanhar. Hoje, exatamente, e não é coincidência, até porque não acredito em coincidência, mais um grande sucesso acontecido graças ao seu trabalho especial, o seu e do presidente Alckmin. Aquele estoque de carne dos embargos da vaca louca de fevereiro, hoje a China anunciou que estão liberados, são 2,5 bilhões que vai entrar na economia e aquecer mais uma vez a economia. O senhor atuou diretamente, o senhor entrou diretamente nesse assunto com o presidente Xi Jinping. E o resultado veio, a sua credibilidade, a sua confiança. Isso permitiu também que nós abríssemos, nesses 6 meses, 24 mercados. Foi dito aqui do algodão para o Egito, mas carne para a Indonésia, carne para suína e bovina para o México, abertura, 24 mercados. Isso é oportunidade de emprego para os brasileiros, é oportunidade de desenvolvimento econômico. Essa é uma verdadeira reconstrução. Abro um parênteses para falar de sustentabilidade. O campeão de produção também é o campeão de preservação. Tudo isso que foi dito para a ministra Marina Silva, tudo isso que foi dito pelo Mercadante, foi dito pelo Haddad, foi dito pelo Alexandre, é esta que é a essência. Nós podemos e devemos produzir cada vez mais. Nós podemos e devemos intensificar a nossa produção. Nós temos 40, 50, 60 milhões de hectares de pastagens degradadas que são passíveis de conversão e começa neste Plano Safra as linhas de crédito para esse incentivo. Calcário, financiamento, o BNDES, o Banco do Brasil, todos os bancos vão poder oferecer linhas de crédito para a gente continuar crescendo, mas preservando e combatendo o desmatamento. Bom, a impressão que dá no lançamento do Plano Safra é a de que a sustentabilidade, que foi o carro-chefe
vamos dizer assim, da divulgação do plano, né, para a próxima temporada, a sustentabilidade agora nunca ocorreu no lançamento de outros planos agrícolas e pecuários. Por exemplo, o plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que agora recebe o nome de Renovagro, também contemplava isso. Aliás, foi o pontapé inicial, o programa ABC, depois teve o programa ABC+, os dois programas contemplavam, em planos anteriores, exatamente a produção sustentável, reforma de pastagens, já até como forma de mostrar lá fora aquilo que se faz no Brasil, não agora que as pessoas colocam suas críticas abertas, mas e o Brasil já faz isso há muito tempo. E o plano ABC foi um reforço. Agora, evidentemente, a questão da sustentabilidade está mais evidenciada no discurso do atual governo. Por exemplo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o Plano Safra, esse 23-24, será o Plano Sustentável 1.0, ou seja, está começando agora, e que os próximos também terão esse apelo, 1.0, 1.2 e assim por diante. A Marina participou do lançamento do plano, vamos acompanhar a fala dela. O Brasil não precisa desmatar mais floresta para aumentar sua produtividade, sua produção de alimentos. É só aumentar a produção por ganho de produtividade, temos tecnologia, temos conhecimento, temos uma Embrapa que é o suporte para médios e grandes, mas também para pequenos. Por isso, entendemos ser viável atingir duas metas ousadas e de impacto global. A primeira delas, transformar todo o Plano Safra em um plano de transição para a agricultura de baixo carbono e emissão de carbono, que é o Plano ABC. A Embrapa concebeu esse plano e agora o Plano Safra é a base de transição para ele. E atingir desmatamento zero. Como a gente vai fazer isso? Tudo que é ilegal, não pode ser. E aquilo que eu posso usar? Aí é um processo de convencimento, que a gente encontre mecanismos para que a área que ainda é preservada seja mais rentável do que ela convertida para outras atividades. É um processo de convencimento e temos trabalhado junto à União Europeia para mostrar que o Brasil tem meios para cumprir com as metas do Acordo de Paris sem prejudicar a sua produção agrícola vigorosa. Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, discursando agora pela manhã no lançamento do Plano Safra. Vamos dar sequência aos debates desse plano. Vamos conversar com o Antônio da Luz, que é diretor-chefe do setor de economia da Farsul, que vai fazer uma avaliação de como principalmente os gaúchos receberam o lançamento, as informações, as taxas de juros do Plano Safra anunciado agora pela manhã. Ele está em Porto Alegre e vai conversar conosco. Muito obrigado, boa tarde. O que o senhor achou? Bom, recursos de 364 bilhões com taxas de juros de 7 até 12,5%. Muito boa tarde. Boa tarde, Jorge. Prazer falar contigo, com toda a audiência do Boi. Eu quero começar cumprimentando o ministro Fábio da sua equipe. Eu não tenho a menor dúvida que montar um plano é algo muito desafiador, dá muita dor de cabeça, dá muito trabalho, tanto é que está sendo anunciado dia 27, ele entra em vigor dia 1º e não tem, ainda vai levar pelo menos mais 2, 3 semanas para saírem as portarias, ou seja, tudo isso nós compreendemos e cumprimentamos o ministro por todo o seu esforço. Agora, nós temos que colocar aqui algumas informações analisadas, não só para vocês da imprensa, mas sobretudo para o produtor. Vamos começar com o ponto que você trouxe, que é a manchete do governo, né? São 364,22 bilhões, com juros de 7 a 12%. Essa é a manchete, né? Não, mas isso não é verdade, isso não está correto. Porque o que nós temos que entender? Esses recursos, que são 27% maiores do que o anunciado no ano passado, esses valores são anunciados. O governo não tem nenhuma obrigação de cumprir, né? Porque a maior parte desse recurso não é do governo. Veja, desses 364 bilhões,
272, a maior parte é para custeio e comercialização. Desse recurso para custeio e comercialização, apenas 19% é recurso controlado e subvencionado. Ou seja, 19% vai ser entre 7% e 12%. 81% é livre. Livre, livre. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50. Não existe nenhum tipo de controle sobre esse recurso, porque ele é livre. E isso é importante o nosso produtor saber. Dos recursos anunciados para custeio e comercialização, apenas 19% são recursos controlados, e que recebem algum tipo de subvenção do governo. Todo o restante, 81%, não recebe um centavo de recurso público. Isso precisa ficar claro para vocês. Outro ponto, investimento. 92 bilhões, 28% acima do ano passado. Só que 43% desses recursos são formados por 31 bilhões que são absolutamente livres, ou seja, o juro é livre, e 12,15 tem juros controlados, porém não tem nenhum centavo de equalização. Ou seja, a parte que o governo interfere nestes recursos para investimento é 53% do anunciado para investimentos e 19% da parte de custeio e comercialização. Os juros, para nós, foi uma decepção. Foi uma decepção porque nós imaginávamos que os juros iam cair e ia cair muito, dado todo o discurso do presidente da República e dos membros do governo, inclusive o ministro Carlos Fávaro, foi muito duro com o Banco Central, que eu acho um absurdo que está sendo falado em torno do Banco Central. Do ponto de vista técnico, como um economista, eu me sinto, inclusive, incomodado, porque é de um negacionismo enorme não entender ou não querer entender o que o Banco Central está fazendo. O que se deseja? Se deseja que o Brasil tenha uma inflação que nem a da Turquia, que nem a da Argentina, que foram por esse caminho que o governo está propondo? Nós queremos ter uma inflação de 100% ao ano aqui no Brasil de novo? É isso que nós queremos? Nós temos 70 bancos centrais do mundo elevando taxa de juros. Será que é só o presidente da República que está certo? O governo podia ajudar gastando menos, coisa que ele não tem feito, para enxugar a inflação. Mas como o juro do Plano Safra tem muito mais a ver com o orçamento do que com a Selic, nós imaginávamos que o governo ia dar um exemplo, e não deu. Os juros não mudaram em relação ao ano passado. Com uma diferença. O Plano Safra anterior, nós tínhamos uma perspectiva de alta da Selic. Este Plano Safra, nós temos uma perspectiva de baixa da Selic, tanto pelo Boletim Focus, quanto também pela curva de juros futuros do mercado financeiro. Na questão de sustentabilidade, nós também tem alguns pontos que nós não gostamos. Nada contra incentivar a sustentabilidade, muito pelo contrário. Só que incentivar agricultura orgânica e agroecológica, isso não é sustentabilidade, porque isso não garante segurança alimentar. E sem segurança alimentar, não existe sustentabilidade. E nós termos uma redução de até 1%, mas para aqueles que têm o seu CAR analisado, bom, só 0,93% dos produtores já têm seu CAR analisado. Então, pouquíssimas pessoas vão poder conseguir reduzir os seus juros. Embora o Renova Agro, que é o antigo ABC, a manutenção desse programa, mesmo com nome diferente, é uma ótima notícia, sem dúvida. E essa parte, ou seja, dos 364 bi anunciados, se nós pegarmos custeio e investimento, somente 101 bi são controlados pelo governo. Todo o resto é livre. E dessa parte que é controlado, precisa de recursos no orçamento. Por isso que eu me coloco na pele do ministro Carlos Fávaro e não gosto nada da experiência, porque montar um quebra-cabeças faltando peças é muito complicado. Jorge, 87% do recurso orçamentário para chegarmos em dezembro para custeio já acabou, em maio. 93% dos recursos para investimentos no orçamento já acabaram em maio.
e tem que chegar em dezembro, ou seja, dificilmente o governo vai conseguir chegar perto desta parte que realmente ele controla, que, como eu disse, é 19% do custeio e 53% dos investimentos, dificilmente nem dessa parte ele vai conseguir dar conta. Nós vamos conseguir continuar, como foi o passado, com esses soluços. Ora abre, ora não abre. O aumento dos compulsórios sobre os depósitos à vista para aumentar os recursos para o Plano Safra faz o mesmo efeito, do ponto de vista monetário, do que aumentar a taxa Selic. Então isso não nos parece uma coisa boa. Para concluir, nós não tivemos nenhuma palavra sobre seguro rural, nós não sabemos o que vai ser do seguro rural, nós não tivemos nenhuma palavra sobre o parcelamento para os produtores que foram atingidos por 2 estiagens consecutivas aqui no Rio Grande do Sul, o que para nós é uma decepção muito grande, nós tínhamos essa expectativa. E os pontos positivos, eles estão no aumento dos limites para o pessoal do Pronamp, tanto para custeio como também para investimentos. Os limites foram alargados, o que é uma coisa boa. Assim como também foram aumentados os recursos para o PCA, que é a armazenagem, e o Proirriga. O problema é que precisa de recursos orçamentários e 93% já foi tomado entre janeiro e maio. Então, o anúncio é bom, a prática nós vamos ver. Certo. Muito obrigado, Antônio da Luz, economista-chefe da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Muito obrigado mesmo. Bom trabalho para os senhores aí. Grande abraço. Abraço. Pecuária, o deputado Pedro Lupion, do Paraná, mostrou insatisfação sobre o Plano Safra divulgado hoje. Vamos ver. Bom, primeiro deixar claro que não existe 2 agriculturas no Brasil, existe uma só. A agropecuária brasileira é uma coisa só, gigantesca, importante, que sustenta esse país e que precisa ser respeitada e valorizada. O anúncio hoje do Plano Safra há de se reconhecer o esforço do governo, do ministro Fávaro, com os outros ministros do governo, para que tivéssemos um Plano Safra robusto lançado. Porém, ainda falta o anúncio do que vai ser a equalização de juros, né? Quanto o governo vai disponibilizar para a equalização de juros. Isso é o que gasta o governo, né? O importante gasto do governo em relação ao Plano Safra é justamente com essa equalização dos juros. É caro equalizar 13,75, porém é o que é necessário para possibilitar o acesso a crédito e esse acesso a crédito fazer o grande volume de negócios em torno de 400 bilhões, que é o que está sendo anunciado. Então aguardamos ainda o lançamento do Plano Safra do MDA amanhã, para que a gente tenha claro quanto vai ser essa equalização de juros, para saber se efetivamente atende o nosso setor ou não. Este é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion. Intervalo comercial, já voltamos com mais informações do Plano Safra. Agricultura BR, segunda edição. Hoje apresento o programa em substituição ao titular Fabiano Reis, nosso companheiro, e você já vai saber por quê. É que o Canal do Boi, mais uma vez, entra na lista dos mais admirados da imprensa do agronegócio, com a classificação do Fabiano Reis, apresentador do programa, segundo colocado na lista dos top 30 profissionais do agro nacional. E quem estreia no concurso é o nosso Walter Pulga Júnior, comentarista, que traz as informações sempre atualizadas direto de São Paulo. Aí está ele, um dos destaques entre os principais profissionais do país. Os resultados foram divulgados na noite desta segunda-feira pela Jornalistas Editora, durante cerimônia realizada em São Paulo. Vale destacar também que houve empate na categoria podcast e o Agrodinheiro, apresentado pelo Fabiano Reis, que você vê, ficou entre os 4 finalistas nesta edição. A votação foi encerrada com vários empates técnicos, sendo que muitos dos vencedores foram definidos apenas nas últimas horas de votação, como ocorreu nas categorias Agência de Notícias e Programa de TV Especializada. Na categoria Jornalistas, esse cenário levou a organização a elevar de 25 para 30 a premiação dos jornalistas, que, desse modo, vão figurar no top 30 mais admirados jornalistas da imprensa do agronegócio.
Muito bem, mais informações do Plano Safra Agrícola e Pecuário divulgado na manhã de hoje pelo governo em Brasília. Nós vamos saber agora a opinião, posicionamento do deputado federal Evair de Mello, que é um dos representantes do Espírito Santo no Congresso. Vamos saber como ele viu o lançamento e os números também. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui conosco. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de conversar com todos os nossos brasileiros, de falar desse momento atual e do anúncio desse plano safra que foi apresentado. O que o senhor avaliou, primeiro dos recursos, né? 364 bilhões e 200 milhões, um pouco mais do que os 340 bilhões do ano passado, e a taxa de juros entre 7, a menor delas para investimento em sustentabilidade, e 12,5%. Olha, na verdade, a gente está frustrado, esperava que o governo tivesse tido a atitude de realmente reconhecer nesse momento tão desafiador da economia brasileira e também mundial, para que ele desse um espaço para que o agro continuasse pagando as contas do Brasil. O superávit nesse momento na nossa balança comercial ela vem do agro. Quando você olha para o PIB, com um crescimento pequenininho, muito pequeno, percebe-se que o agro conseguiu dar as respostas. E sempre digo que Plano Safra não é nenhuma bondade de governo. O Plano Safra é a responsabilidade com a economia do país. Esse dinheiro é o dinheiro que o produtor precisa para fazer o seu capital de giro, ou investimento, ou de custeio no dia a dia, para que ele possa devolver isso em produção agropecuária, cumprir os compromissos que ele tem, pagar o banco, né? Todo esse dinheiro vai ser devolvido, vamos dizer assim, e o fruto desse crescimento econômico é tão importante, principalmente para a balança comercial brasileira. O Brasil, que nesse momento tem a produção de alimento para mais de 1 bilhão de pessoas, o agronegócio é o grande negócio do Brasil, já não é mais de um setor. Por isso, essa nossa frustração, que percebeu-se que o governo não fez todos os esforços que nós achávamos que seriam possíveis e necessários para dar mais ainda oxigênio. O agro precisava disso porque a agricultura é negócio a céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque, enfrenta o sol, umidade, temperatura, radiação. E uma coisa fundamental, né, sempre o nosso debate nesse momento é essa queda do câmbio, que não é fruto de nenhuma, é uma combinação de fatores. Ela é ruim para o Brasil, principalmente para o agroexportador, que vai colocar menos divisa aqui dentro. Então o governo deveria estartar junto com isso também uma política cambial de maior segurança. O Brasil é exportador, o Brasil precisa nesse momento da exportação, principalmente do agro. Então essa queda do câmbio, realmente ela é muito ruim para a economia brasileira. E, claro, as minhas posições são claras aqui na casa, a taxa de juro hoje é principalmente pela instabilidade política e por uma falta de uma diretriz mais clara de que o governo quer fazer. Quando, lá desde a PEC emergencial, o arcabouço fiscal, né, e a mesma discussão da reforma tributária, o governo insiste em não cortar despesa e não cortar na própria carne, quer, na verdade, ter um compromisso, né, de regular o crescimento da despesa de governo. Com isso, aumenta o custo do dinheiro e o custo do país. Sem esse sinalizador, dificilmente a nossa taxa de juros ela vai cair. Esse dólar agora traz uma falsa perspectiva para o mercado interno, isso vai ter problema daqui a pouco. E os juros, que a gente reconhece que está alto. Agora, ele está alto nesse momento, na minha tese, na minha avaliação, pela irresponsabilidade do governo, que não realmente mostra, não está preocupado com a despesa da máquina pública. Tá certo. Deputado federal Evair de Mello, muito obrigado mais uma vez pela sua sempre grande atenção com o Canal do Boi. Obrigado, bom trabalho para o senhor. Agradeço a oportunidade e volto a dizer, os 364 bilhões é muito aquém daquilo que o Brasil precisa, porque o Brasil precisa do agro e o governo, na minha avaliação, não deu a atenção e o valor que o setor precisa e merece. Muito obrigado. João Pedro, obrigado também pela sua contribuição aqui. Valeu, esse é um dia
Daqui para frente a gente vai ver as consequências, né, Zé? Eu acho que lançou, agora tem que... Mas as questões do agro também não se restringe à questão do plano safra. Você tem mais problemas que o governo teria que atuar. Questão de logística, questão de imagem do Brasil lá fora, melhorar as condições de produção aqui no Brasil, uma série de coisas que vem somar. O plano safra é um dos itens que se precisa, mas tem mais coisa que tem que ser feita. Se puder não jogar contra, já está bom, né, João Pedro? Já ajuda bastante. Obrigado a você também. Esta segunda edição termina aqui. Hoje terminamos mais cedo, porque a partir de agora você fica direto de Botucatu, interior de São Paulo, com uma venda especial de material genético da CRV. Bons negócios. Até a próxima.